ISS, Imposto sobre Serviço. Talvez você já tenha ouvido falar, mas não sabe muito bem o que é. Ou se sabe, ainda se questiona para que isso. Então fica aí que depois da vinheta a gente te conta um pouco mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. Estamos aqui para conversar sobre mais um tributo, que dessa vez é um imposto. Se você não viu o nosso vídeo sobre tributos, impostos e taxas, contribuições e outras coisas, tá no cardzinho aqui em cima, depois vê lá. Tem um trocadalho do Carilho bem legal. Nós vamos falar sobre o ISS. O ISS é um tributo, né, um imposto aí, de competência municipal. Sim. Ou seja, Imposto sobre serviço. Imposto sobre serviço. Quem tem a autonomia de cobrança, né, de recolhimento dele, são os municípios e o Distrito Federal. Como a gente já falou também em outro vídeo, a diferença de tributos, impostos, né, federais, estaduais, municipais. O Distrito Federal, que é onde estamos, recolhe de forma híbrida, né? Então ele recolhe tanto como município como também estado. Então o ISS, todos os municípios têm esse recolhimento e aqui no nosso caso o Distrito Federal. E ele tem uma alíquota que ela é variável, né? Sim. Ela é de 2% a 5%. O ISS ele foi constituído na Lei Complementar 116 de 2003, né? Então, basicamente, a partir disso passou a se tributar a prestação de serviço, né? Que até então a gente tinha o ICMS, né, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, que ele tributava os produtos e mais ou menos ali frete e tal. E circulação de mercadoria. Exatamente. E aí o governo brasileiro, como sempre, né, se aquele cara ali é um fotógrafo, ele não está vendendo um produto, mas ele pode me pagar imposto também, além de ser um imposto de renda, né? Além do imposto de renda, ele pode pagar mais um imposto, que é o imposto sobre a prestação daquele serviço. Qual foi o intuito, né, da criação do imposto sobre o serviço? Basicamente, basicamente toda prefeitura, estado, união, enfim, todos eles têm que ter um recolhimento, né? Tem que ter dinheiro para funcionar, para girar a roda ali. E aí não bastava ali o IPTU, o ITBI, né? Eles falaram, vamos tributar também a prestação de serviço, porque a prestação de serviço foi algo que cresceu muito no Brasil. Então eles começaram a tributar isso para ter mais um recolhimento para, enfim, girar a prefeitura ali. Então esse tributo, algumas prefeituras elas brigam entre si, né? Tanto que tem um cadastro no CEPOM, né? Sim, sim. Que foi até uma questão polêmica, né? Porque, por exemplo, como o imposto sobre serviço é de competência do município, o que aconteceu, né, depois de 2003? Alguns municípios ali subjacentes, ali próximos, né, começaram a diminuir o seu ISS, porque a prefeitura ela consegue variar esse ISS entre 2% e 5%, dependendo da atividade. Então, algumas prefeituras colocaram tudo 2%, e aí, por exemplo, São Paulo começou a trabalhar a maioria... E em alguns casos, eles até isentaram, tá? Sim, em alguns casos. Enfim. Aí, o que acontece? Muita gente começou a sair das grandes capitais e indo para cidades metropolitanas. E aí, o que as grandes cidades fizeram? São Paulo foi um dos que iniciaram a questão do CEPOM. Beleza. Se você está, pela lei complementar, fala lá que se você presta um serviço, o ISS ele está vinculado à sede da empresa, né, e não no local de prestação de serviço, enfim. E aí, o que São Paulo, assim, as grandes cidades, né, falaram, as grandes capitais Rio. E tal, falaram o seguinte, se ele está prestando serviço, se o contratado, né, se o cliente dele é do município de São Paulo e ele está prestando serviço em São Paulo, o ISS é da Prefeitura de São Paulo. Aí, para você não ter esse pagamento duplicado, porque você vai emitir a nota. Você é, sei lá, da Barueri, exemplo. A nota que tu emitiu é lá da Prefeitura de Barueri. Então, tu vai pagar lá 2% de ISS. Como tu prestou o serviço lá em São Paulo, São Paulo ele vai querer esses 2% também. Então, ele obriga o teu cliente a reter o ISS lá
E enquanto você não faz o cadastro, que é o CEPOM, né? Enquanto você não faz esse cadastro, você vai ficar pagando imposto duplicado. E aí isso foi uma confusão, enfim, era um absurdo, né? A gente fez aqui vários cadastros CEPOM, você tinha que provar que você prestava o serviço lá em Barueri, por exemplo, tinha que tirar foto do estabelecimento e tal, era uma chatice. E aí caiu lá na turma do Supremo um recurso extraordinário, que aí, assim, em resumo, o Supremo entendeu que isso é inconstitucional, né? Não cabe ao município determinar esse cadastro e fazer essa retenção, algo que prejudique o contribuinte, e desde então ele não existe mais. Foi para todas as instâncias e a gente diminuiu. Ainda tem alguns municípios praticando isso, mas é inconstitucional. É inconstitucional, exatamente. E, cara, isso era muito ruim, porque às vezes, depender porque a alíquota do ISS, ele varia de cidade para cidade e de atividade para atividade. Então, às vezes, uma atividade que aqui você estava pagando 5%, e aí lá em São Paulo ele retinha mais 5%, ou seja, ficava 10% da tua grana penhorada, assim, tipo, uma coisa inconstitucional. Para reaver esse dinheiro era extremamente complicado. Não, muito complicado. E aí, de fato, foi feito esse lance, né, do CEPOM, justamente para justificar. Não, a empresa está aqui em Brasília. O meu cliente é lá, mas eu faço o trabalho aqui e só mando para ele o resultado, né? Tipo assim. Mas, enfim, caiu por terra isso aí. Porém, algo semelhante tem a isso, e aí agora já um benefício, né? Que é quanto à exportação de serviços, né? Inclusive, a gente já gravou um vídeo sobre isso também. Que é no caso, por exemplo, um desenvolvedor, né? O desenvolvedor está aqui desenvolvendo para uma empresa no Canadá e tipo assim, como é que fala? O cara que fiscaliza ali, o gerente de projeto tá lá no Canadá, a empresa tá lá no Canadá, enfim, tá tudo lá, só o seu CNPJ que está aqui no Brasil. Então, devido a isso, o governo brasileiro, com esse mesmo entendimento aí do CEPOM, o governo brasileiro falou assim, cara, beleza, a sua empresa está aqui, mas quem está te pagando é lá de fora, o serviço está sendo prestado lá para fora e tudo mais, então vou te isentar o ISS. Isso. Então, para essas empresas que exportam serviços, né, o ISS não tem, ele é 0%. Isso é muito bom, foi um entendimento muito bacana que veio aí também. Isso. A própria lei complementar, Gabriel, a 116 de 2013, ela fala lá que não incide o imposto sobre serviço sobre serviços de exportação. Show. Então, você, caso preste serviço para o exterior, seguindo algumas regras, né? A gente fala aqui... Exato. Tem um vídeo sobre isso. Que fala sobre isso, as 3 variantes. Seguindo essas regras, você não pagaria o ISS, assim como o PIS e o COFINS. Exatamente. Então, além de ter a imunidade do ISS, a isenção, né, do ISS, tem a isenção do PIS e COFINS. Algo muito tranquilo, eu tenho uma ISS. pergunta. Diga. O ISS, ele incide, além do DAS, eu tenho que pagar ISS também? Então, as empresas do Simples Nacional, elas já têm o ISS ali, né? Só que o que acontece? Por exemplo, dentista, médico, né? Presta serviço para um plano de saúde. O plano de saúde ele é muito grande. Ele atende várias clínicas, vários hospitais, vários médicos. E aí, como ele é uma instituição maior do que uma pequena clínica ali, ele tem a responsabilidade sobre essa pequena clínica quanto à retenção do ISS. Isso. E quem passou essa responsabilidade para ele foi a prefeitura. Exatamente, a prefeitura. Então, grandes poderes, grandes responsabilidades. Exatamente. Então, assim, acontece de muitas das vezes eu, pequeno médico aqui, estou pagando meu ISS e o plano de saúde lá está retendo ISS na fonte. E você não percebe isso. Você pensa que é uma retenção técnica, algo nesse sentido. E às vezes é coisa de 2%, então, a depender do valor, para você pode ser R$100 apenas, né? Mas numa grande escala isso se torna um valor muito grande. Então é importante você ter essa ciência de que se você presta serviço para uma empresa maior, pode ser que esta empresa esteja retendo o ISS lá. Isso. E aí, você, em contrapartida no DAS, o que tu perguntou, aí tu não precisaria pagar isso no DAS. Então você informa lá que já teve o ISS retido na fonte e aí tá tudo certo, tudo tranquilo. Existe uma outra forma de pagamento do ISS, que é o ISS autônomo, né? Que daí, por exemplo, é um chapa ali que está fazendo uma mudança e aí o cara quer aquela nota fiscal ali, ele pode ir na prefeitura, né, solicitar essa emissão de nota fiscal como autônomo, como pessoa física,
E aí ele vai pagar ali o ISS referente a esse serviço também. Isso. Ele paga no ato ali, né? Então não tem muito segredo. Para empresas do Simples é no DAS, e para empresas do Presumido vem uma guia à parte. E também algumas prefeituras, elas soltam, como eles que determinam as estratégias e tal. Algumas prefeituras, aqui em Brasília, por exemplo, tem para o ISS fixo para sociedades uniprofissionais. Exato. Então, se você tem uma uma sociedade médica, né, uniprofissional, só composta por médicos, obviamente tem as regras e tal, e aí você pode optar pelo ISS fixo, que, por exemplo, Brasília, hoje, para esse ano, foi para 4.600 e alguma coisa. 5 mil arredondando, isso, né? Por profissional. Então, sei lá, ISS por profissional, vamos arredondar, R$5.000, você tem uma sociedade médica com 2 ou 3 médicos, vamos lá, dá R$15.000 no ano de ISS. Se tu for emitir nota, sei lá, 1 milhão por ano, ISS 5%. A 5%, né? Vai depender da situação. Mas colocando assim, usando um cenário mais... vamos colocar o cenário aí de 5%, você pagaria de ISS para a prefeitura R$50.000. Então, às vezes, faz sentido você pagar um ISS fixo e ter essa economia, né? De vez de pagar 50, pagar R$15.000. Exatamente. Então, assim, mais uma vez, é muito importante conversar com o contador, né? Cara. Alguém que conheça a legislação do município, isso é extremamente importante. É algo que a gente faz muita questão aqui, né? As empresas que a gente atua, os contadores que cuidam dessas empresas, eles conhecem a fundo a legislação do município, do estado, que é a ICMS, e é por isso que é importante, porque tem muita brecha ali que dá para fazer uma elisão fiscal aí. Muito mesmo. E uma última pergunta agora, que eu lembrei também. E se a minha empresa, além de prestar serviço, vende produtos também, ainda assim tenho que pagar ISS? Sim. Aí você paga 2, ISS e ICMS. Aí nesse caso você contribui para o estado e para o município, tá? E se a sua empresa for apenas comércio, aí você paga apenas ICMS, tá? Então tem essa separaçãozinha. Só serviço ISS, só comércio ICMS, serviço e comércio ISS e ICMS. Uma outra dúvida que sempre acontece sobre ISS. Prestei o serviço lá, fui lá, né, um fotógrafo, prestei o serviço lá para o cliente, o cara é veaco, não me pagou. Eu tenho que pagar o ISS? Essa aí é uma boa pergunta. Exatamente. Em tese, sim, porque você... É fato gerador. É fato gerador. Você prestou o serviço, Exato. Tem que pagar para a prefeitura. Exatamente. O fato gerador é a emissão da nota fiscal, né? Então, você prestou o serviço, emitiu a nota fiscal, então você vai ter que, consequentemente, pagar todos os tributos que estão ali relacionados, seja ele imposto de renda, contribuição social e o ISS, né? Ah, mas o cliente me deu um calote. Aí, meu querido, é onde você tem que ir no cartório, fazer um protesto e solicitar o recebimento disso daí. Não tem pra onde correr muito, é sentar e chorar. Na verdade, o fato gerador é a prestação de serviço. Então, se você prestou aquele serviço, já era. Tem que pagar o imposto. E, consequentemente, se você prestou o serviço, você tem que emitir a nota. Teoricamente, sim. Essa é a ideia, né? É isso, galera. Não tem muita complexidade, né? Se você tem dúvidas aí, se você tem que reter o ISS, se você tem que pagar adiantado, não tem, como é que tem que ser feito isso? Chama a gente aqui que estamos prontos para te atender, estamos prontos para te prestar essa consultoria aí, te ajudar a ter o seu negócio, limpinho, 100%, zero problemas, tá bom? Um forte abraço, se inscreva no nosso canal aqui, compartilha esse vídeo, segue lá no Spotify se você está no Spotify, segue aqui no YouTube, um forte abraço e até mais. Valeu. Exportação. Exatamente. E tal.